Obrigado, Inocência. Bom, sou o Nazir Khan e trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou professor de literatura africana e de língua portuguesa. Eu falarei sobre Rainhas da Noite. Infelizmente, para mim, eu observei que várias pessoas falaram sobre Rainhas da Noite e não tive tempo de alterar tudo e peço desculpas se me repetir um pouco. Muita coisa, talvez alguma coisa já tenha sido dita. Publicado em 2013, Rainhas da Noite dá continuidade e amplia um projeto artístico que a despeito de seu aparecimento tardio, 10 anos antes, rapidamente se impôs como um dos mais instigantes do contexto moçambicano e de língua portuguesa. Trata-se de um romance ainda não muito visitado, a não ser nesse congresso. Todo mundo se lembrou pela crítica, com exceção das belas apresentações do Lobo em Maputo, da Margarida Calafate Ribeiro em Portugal e do artigo da Helena Brugione, e das 4 apresentações aqui feitas. Ambientado em 2 espaços, como já foi dito, Moatize e Maputo, um rural e outro urbano, e em 2 períodos, o colonial e o pós-independência, o romance descreve o modo como um caderno de memórias, uma estratégia clássica não só na literatura universal, como também já na literatura moçambicana, inclusive no próprio João Paulo, escrito por Maria Eugênia Murilo, personagem recém-chegado da metrópole nos estertores da década de 50, e encontrado pelo narrador em um mercado informal da capital, 50 anos depois, dá lugar a uma investigação sobre o tempo e suas formas de confiscação. E eu penso que esse é um dos grandes temas do João Paulo. O narrador, como se explicita no prólogo, que é um prólogo muito diferente daquele bem-humorado e simultaneamente melancólico de Crônicas de 1513, pressente nesse caderno a chave para um enredo. O que desencadeia seu empreendimento, contudo, é o anúncio da morte de Maria Eugênia, publicado alguns meses depois por Travessa Chassafai, antigo empregado da autora, na página de necrologia do jornal Notícias. Eis aí, portanto, os 3 protagonistas dessa história. Uma narradora vinda do passado, um narrador inquieto, mergulhado no presente, e uma testemunha que transita como pode entre tempos. O que mais me chama a atenção nesta obra é o fato de João Paulo Borges Coelho procurar um equilíbrio entre experimentação e obsessão. A minha leitura desse romance fará pontos, portanto, entre Rainhas da Noite e a produção anterior do autor. Em um movimento raro na obra do autor, o narrador cede sua voz a uma figura feminina. Embora sejam importantes no novo universo literário de João Paulo Borges Coelho, as mulheres aqui em Rainhas da Noite são pela primeira vez protagonistas. Inclusive, uma dessas vozes surge em primeira pessoa, como também foi referido ontem. E este é um fato raro na ficção do João Paulo Borges Coelho, que tende a evitar a primeira pessoa. E quando ele mergulha na primeira pessoa, ele de fato é muito interessante, não é? E o livro O Índico os Indícios é prova disso. O Imbo Azul, o Banho Encantado, são narrativas mais curtas, mas extremamente interessantes. O narrador investigador regressa apenas no final de cada um dos 9 capítulos, também em primeira pessoa, em uma pequena seção intitulada Notas. No fito de interpretar as labirínticas linhas do caderno, bem como as hesitações, contradições e não ditos de Maria Eugênia, repensa os jogos de poder e até mesmo o horizonte de possíveis de uma minúscula comunidade que gravita em torno da Companhia Carbonífera de Moatize, ou seja, é uma Moatize com matizes, não é? Fazendo aqui um trocadilho. Uma decisiva divisão se anuncia nas memórias, enquanto os homens mostravam-se entorpecidos pelo trabalho, por uma espécie de ingenuidade, pois eles achavam que eram responsáveis por aquele mundo. As mulheres sofriam uma espécie de degradação, pois viviam em um lugar onde, cito, lhes era vedada a possibilidade de exercerem a sua função mais fundamental, precisamente a de serem mulheres. Essa frase me convida a pensar o que é ser mulher para o João Paulo Borges Coelho, né? E é uma questão que podemos debater depois. Eu não tenho resposta, mas se alguém pudesse responder. A personagem narradora não se referia, porém, às mulheres negras, escassamente inscritas no romance, e sempre a partir da perspectiva externa de quem as vê trabalhar.
mas sim cito a nossa comunidade, isto é, as mulheres que, chegadas a Moatize, nem sequer, cito de novo, da casa podiam cuidar. Assim, embora se situe nesse tempo de assombrosas fendas, em que a raça se sobrepunha a todas as outras lógicas de dominação, e num espaço onde o chão ruía devido à contestação que se iniciava contra a ordem vigente, Rainhas da Noite focalizará o paradoxal lugar das mulheres brancas e as formas de violência intracomunitária por elas vividas, experienciadas em Moatize. E a violência intracomunitária talvez seja outro grande tema do João Paulo Borges Coelho. Mais do que o hibridismo, de fato, a terceira margem, tudo isso, interessa ao autor, penso, sondar as raízes mais fundas da violência, ou de determinados momentos violentos. De fato, o autor cartografa a partilha do sensível, conceito de Rancière, que em João Paulo Borges Coelho também significa não tanto uma participação conjunta, mas sim a divisão de bens, o quinhão, a repartição, o mundo separado. O autor, ao longo de sua obra, repensa as razões históricas e políticas da cesura, da fratura, da fenda. De fato, o dinamismo e o caráter processual dessa partilha, que é vista aqui, então, nesse sentido melancólico, de fratura, de repartição, faz com que não lhe interesse tanto inventar uma terceira margem, mas sim situar as duas sombras do rio através de visitas ao passado, de crônicas sobre o cotidiano e suas geografias e contradições, de trânsito por campos de expressão e de produção, de espelhos que não devolvem imagem, de olhares e seus desdobramentos, de heróis frágeis, de águas secas. A sua é uma literatura do oxímoron, que se funda na contradição e nela mergulha para repensar, com a sua particular partitura, o tal ritmo de que falava Antônio Cabrita ontem, a partilha dos mundos. Voltando ao romance, o cenário dessas figuras desbotadas pelo tempo será a Casa 15, onde vivem o Sr. Simon, aristocrata belga, diretor da companhia, e sua esposa Anne-Marie, personagem influente, estratega, que toma todas as decisões importantes daquele reduzido núcleo. É ela a base da violência psicológica de que foi alvo, entre outros, Agnès Phim. Pianista premiada em Bruxelas, Agnès abandona a Bélgica para acompanhar o marido em sua aventura a Moçambique, tendo depois se rebelado contra a paz podre do ambiente de Moatize. Seu desaparecimento envergonha profundamente aquele microcosmo colonial, que verá sua história ser escrita exclusivamente por rumores. Eu achei interessante ontem o Omar ter trazido essa categoria, que eu penso que é muito importante também na obra do João Paulo. Daí, Agnès surgiu na forma de fantasma, estratégia utilizada reiteradamente pelo autor em outros romances, As Duas Sombras do Rio, As Visitas do Dr. Valdez, Crônica da Rua 513. Apelidados em Crônica da Rua de resquícios do passado, os fantasmas constituem uma espécie de núcleo de significado em todos esses romances. O próprio termo utilizado sugere a inevitável contaminação do passado no presente e do tempo no espaço, significando tanto um vestígio ou um resto espacial como uma fissura ou abertura temporal. O resquício sintetiza uma das principais estratégias do projeto artístico do autor, que passa pela sobreposição destas duas coordenadas da existência para descrever as limitações da memória e da história enquanto ciência e da memória enquanto instrumento. Por operarem naquela fronteira de indeterminação e por não serem dignos de memória no tempo presente, os fantasmas, que também é uma estratégia absolutamente comum, não é, nas literaturas africanas. Há um estudo do Bernard Murales também que apanha todos os fantasmas das literaturas francófonas africanas. Os fantasmas constituem a forma mais eloquente do discurso oculto, de um rumor. O rumor, aliás, enquanto estratégia literária acionada com o objetivo de inserir não ditos, funciona como um dos grandes motores de escrita da obra desse autor, que além de um namoro sério, com vários nomes de tantas e diversas traduções literárias, parece flertar, ainda que sem compromissos, com o romance policial clássico, gênero que precisamente depende do rumor para sobreviver. Aliás, o autor parece conferir mais importância ao rumor, esse murmúrio indignado, esse diálogo de surdos, do que à oralidade, intertexto recorrente na obra de outros autores moçambicanos.
O rumor em João Paulo Borges Coelho é criativo e dotado de uma capacidade de fabulação notável, sendo mesmo capaz de transfigurar aquilo que ele agarra. A lembrança de Agnès deambulará pelos lugares mais recônditos, acentuando os segredos de uma narrativa que, com efeito, como foi aqui assinalado por Margarida Calafate Ribeiro, procura examinar silêncios e silenciamentos. Por ter desnudado a arbitrariedade de Anne-Marie Simon, Agnès inspirará a trajetória de outras duas mulheres, Suzanne Clísters e Maria Eugênia. A primeira, que tinha na compatriota a principal referência, procurava distanciar-se do ambiente extremamente afetado que reinava na sala da Casa 15. Contudo, com o passar do tempo, deixa notar que, cito, mais que descobrir, pretendia impressionar, tornando-se vítima do seu hedonismo. E resvalando para aquilo que teorizava em suas conversas com Maria Eugênia, o tédio. Cito para o narrador esse caminho a passos largos para a degradação. Cabe realçar aqui o desafio que o autor, João Paulo Borges Coelho, impõe a si mesmo, descrever e refletir com vivacidade, com a vivacidade que impõe um romance caudaloso como esse, existências degradadas pelo tédio. Não é? Como dar ritmo à melancolia ao tédio. E de fato eu penso que é muito bem conseguido esse ritmo que ele imprime ao romance. A narradora das memórias, por sua vez, será vista pelo narrador das notas como uma espécie de arquétipo de singularidade, como a face de um passado desconsiderado pela contemporaneidade moçambicana. Isso interessa-me particularmente pelo seguinte: o tão característico poder demiúrgico da figura autoral em João Paulo Borges Coelho. Ninguém é mais importante em seus romances, em suas narrativas, do que o próprio narrador. Que neste romance volta a erguer espiões do passado para condenar o presente, não impede que, pela primeira vez em sua obra, penso eu, é uma hipótese, uma personagem se sobreponha em grau de importância à figura do narrador/autor. Maria Eugênia, detentora de uma sensibilidade capaz, cito, de abandonar a lógica para seguir um fio misterioso, tendo assim chegado à música das palavras, nenhum personagem recebeu esse atributo do João Paulo Borges Coelho. Conduz o narrador a interrogar a história moçambicana e, cito de novo, a colocar as perguntas certas. Ainda que a hesitação e a contradição acompanhem seus passos, Maria Eugênia é uma heroína modelar, que se integra, portanto, em uma obra pouco condescendente à atribuição de exemplaridade às suas personagens. Analisando alguns protagonistas de Índicos e Indícios, Setentrião, Fátima Mendonça chama a atenção para algo que se vem reiterando nas literaturas africanas. Cito, a configuração do protagonista modelado pelo paradigma do anti-herói. Sobre Jamal e Rashid, protagonista do primeiro conto dessa coleção, desse volume, O Pano Encantado, a especialista afirma: é possível perceber que as personagens mantêm uma invariância, há de se constituírem como pares constitutivos de identidades bifrontes, intercambiando entre si regras e valores, sem que aos leitores seja fornecida a comodidade de um reconhecimento seguro, que as aparente como já conhecido e consagrado. Nitsato, fim de citação. De fato, Nitsato, Vicente, Tito, Mungal, Jamal, nesse conto, ou mesmo Laissone, de Cidade dos Espelhos, são muito jovens, de certa maneira ingênuos, silenciosos, quase nunca se rebelam de forma retórica. Assemelham-se, nesse sentido, também à figura do herói trágico, esse herói ainda mudo e imaturo de que fala Walter Benjamin. Por um lado, eles não dão voz a um coletivo oprimido porque eles próprios não enunciam um discurso aberto que extravase sua precária condição. Por outro, não podem ser vistos como modelo, porque nem sequer se definiram ainda, estão em processo, quase sempre à deriva. Precisamente por esses motivos, acabam sendo alvo de muita desconfiança, preconceito e exclusão nas sociedades dessas narrativas. Também por isso cumprirão essa missão, entre aspas, né, de carregar a cruz de confluência de opostos de que fala Fátima Mendonça. Abandonando a estratégia do anti-herói e do herói trágico, que percorre toda a sua produção, praticamente toda, e rompe, portanto, a figura dessa mulher, Maria Eugênia, e também do velho Chá-Safari. Através de um ou de outro, o propósito é similar, traçar o painel de um passado mais rendilhado do que aquele que é propagado pelos discursos do presente.
Além disso, Rainhas da Noite dialoga no que tange a temática, e a Margarida já fez referência a isso, não é? A própria ligação com os interesses de pesquisa do projeto dela, com um posicionamento que se tem robustecido no pensamento crítico e artístico dos últimos anos, especialmente em Portugal, o de ponderar a experiência colonial pelo olhar feminino, para, através desse ângulo menos visitado pela historiografia, sondar alguns matizes do passado e identificar certos pontos cinzentos no interior da camada privilegiada. Uma vez mais, essa preocupação é com o passado. O presente, pelo contrário, costuma ser apresentado em sua versão mais obscura, sem grande hipótese de redenção na obra de João Paulo Borges Coelho. A questão do tempo e de seu manuseamento para fins diversos é, com efeito, uma preocupação que atravessa o imaginário literário do autor moçambicano. Além de explicitada por um narrador que roça impaciência por se sentir atropelado pelo circo insano, cito, do presente, eu cito de novo, o mundo, velho ou novo, é o mesmo. Os que dizem o contrário são papagaios que vomitam uma retórica oca e mentirosa. Eu hoje estou um pouco de papagaio, gente. Não é porque, quer dizer, a gente cita, a gente analisa, mas não precisa estar de acordo. Não é? Ela é complementada neste romance por uma fina reflexão sobre os reforços externos, que, neste caso, são utilizados para a leitura do passado. Se as fotos visam mostrar que, cito, o meu texto não está isento de vulnerabilidades e que, ao obrigá-lo a partilhar o espaço com as imagens, a intenção não foi mais do que aproximar o texto das minhas notas do texto do caderno e, com isso, fazer uma espécie de vênia a este último, fim de citação, os documentos de arquivo são objeto de um enérgico escrutínio, pois representam um modo como o tempo é instrumentalizado segundo interesses específicos. Apesar de cantadores pela abertura que favoreciam a pesquisa sobre o caderno de Maria Eugênia, esses arquivos estavam, cito, pejados de armadilhas. Por um lado, criavam uma ilusão de tudo abranger, e por outro, desconsideravam como se, cito, escoam, entretanto, e se perdem os ódios e os amores, os segredos. Por privilegiarem as narrativas hegemônicas, destrinçando quem pertencia ao passado e de quem era o futuro, segundo o narrador, esses documentos, portanto, distorciam o elo que poderia haver entre tempo e realidade. Enquanto, novamente o autor, fábrica de papéis, mas empenhado em trocar essa atividade pela produção de esquecimento, o arquivo, fim de citação, o arquivo passa a ser lido como um lugar de sujeira. As ratazanas que por lá pululam devem ser, por isso, interpretadas tanto em seu sentido literal quanto metafórico. Portanto, essa é uma novidade também, né, nesse romance. O ofício do historiador, do investigador, é tratado aqui como tema. Pela primeira vez, o João Paulo utiliza esse recurso como assunto, e já não como procedimento apenas ou como intertexto. O terceiro e último caso, a testemunha, revela-se o mais complexo de todos. Não é? Travessa Chá-Safari, empregado da Casa 15, depois de Maria Eugênia, estabelece, como já foi referido, o elo entre passado e presente. O conhecimento que possuía exterior ao caderno e a profissão que exercera, criado, o tornavam uma espécie de peça-chave da engrenagem que conduziria o autor a uma apreensão supostamente mais adequada do passado. Eu cito, nada melhor que os criados para espreitar atrás das barreiras erigidas em torno daqueles pequenos mundos privados. Essa é uma estratégia também recorrente, lembramos-nos de Vicente em As Visitas do Dr. Valdez. Tal como Vicente, de fato, os encontros de Chá-Safari com o narrador são marcados pela oscilação característica de quem, em posição de subalternidade, como criado, encontra na gestão da memória um mecanismo de defesa e, ao mesmo tempo, um caminho para a transformação. A complexidade desse encontro será reiterada pelo narrador, que assume, com uma insistência menos habitual em João Paulo Borges Coelho, de modo desabrido pela adjetivação, a distância entre narrador e personagem. Trago 3 citações breves. Sua lógica enigmática, punha em funcionamento a sua curiosa maneira de lembrar, na sua maneira circular de dizer as coisas. Quer dizer, há um efeito de impossibilidade de mergulho naquela figura que é Travessa Chá-Safari.
Impossibilidade é ao mesmo tempo uma ausência de um investimento mais profundo, como por exemplo encontramos como sujeito, como tema de investigação literária, de pesquisa estética na obra de outros autores que utilizam esse procedimento precisamente para analisar os vários outros da nação. Eu penso em Rui Duarte de Carvalho, sobretudo. Dois tempos, em suma, correm em paralelo no romance. Em primeiro lugar, o lento e arrastado período colonial de Moatize, composto por fantasmas, lutas surdas e gestos de diferenciação, que, se por um lado confirmam nas entrelinhas a contradição de um universo construído à volta de castas, por outro, visam tergiversar alguns dogmas erigidos no período que se seguiu à independência. Trata-se de um tempo, neste romance, marcado, como disse, pela violência intracomunitária, que se indiciam nesses chás da Casa 15, se alargam com os rumores. E cito, é muito bonita essa definição de rumor do João Paulo, que se espivitam e crescem neste lugar como pequenos riachos, serpenteando, achando caminhos entre as pedras para poderem engrossar. Já estou terminando. Mas também pela Isso é que eu não disse nada. Estou aqui a ver. Eu conheço esse olhar assim lateral. Mas também pela natureza dessas rainhas da noite, que, como a flor que inspira o título do romance, exalam mistérios que impedem sua totalização. São diversas e, pelo menos no quadro daquele limitado horizonte social, se mostram inquietas a ponto de buscarem um sentido que as salve da inutilidade. Em segundo, esse extremo contemporâneo, aglutinando e desenvolvendo a narrativa primeira, o tempo atual abriga tudo que há de mal. O abandono institucionalizado, a intensidade contraditória dos não-lugares urbanos, a dinâmica da ostentação política e do desleixo civil, e, devido a tudo isso, a irritabilidade de um narrador diante do mundo que observa e o observa. Quer dizer, eu não encontro nenhum ponto positivo nesse presente de Rainhas da Noite. Quer dizer, nenhum ponto positivo enunciado pelo narrador. E isso me interessa como problema. De fato, o distanciamento entre o narrador e o objeto narrado é um traço que, perpassando a obra de João Paulo Borges Coelho, se agiganta nesse romance. Para concluir, nessa narrativa coral que baralha fronteiras de gênero, diário, crônica, ensaio, romance histórico, romance policial, demarcando gêneros feminino e masculino, e entrecruza, reavaliando-as, diversas fontes de investigação, caderno de memórias, fotografias, arquivo, testemunha, João Paulo Borges Coelho questiona a hierarquia e a legitimidade dos relatos sobre a passagem do tempo. Desempoeira do passado recente algumas linhas de continuidade com o presente. E radicaliza, talvez, um posicionamento intelectual que, partindo da e celebrando a literatura, faz da discussão sobre o limite, sobre um certo limite, a sua pedra angular. Obrigado.